e que são suficientemente documentados, concordam inteiramente entre si, em certas particularidades de manifestação que, considerando-se sua natureza estranha e imprevista, não podiam, certamente, surgir identicamente no espírito de pretensos mistificadores, que ignoravam a existência de manifestações semelhantes. Nestas condições, parecendo-me que são bastantes para demonstrar a existência real dos fenômenos das impressões de mãos de fogo, vou investigar a origem provável desta categoria de manifestações, ou melhor dito, vou pesquisar a natureza dos elementos psicofísicos que os determinam. Ora, se põe de lado a lenda teológica das almas que ardem nas chamas do purgatório ou do inferno, só resta uma hipótese rigorosamente possível considerar os fatos, e da qual já falei, isto é, a hipótese vibratória, que em mais maravilhosa revelação científica, graças à qual assistimos, espantados, aos milagres do rádio e da televisão. Se pensa que o que chamamos calor e frio constitui um fenômeno único, que difere enormemente para os nossos sentidos, em consequência da intensidade maior ou menor com que se produz, mister se faz deduzir daí que, se a tonalidade vibratória dos fluidos, de que se revestem os espíritos dos mortos para se tornarem visíveis e tangíveis, fosse consideravelmente mais intensa do que a inerente à substância viva ou aos tecidos vegetais, deverá inevitavelmente seguir-se que as vibrações muito intensas da substância espiritual, encontrando-se com as relativamente fracas dos tecidos vivos e vegetais, devam destruir estes últimos como faria o fogo, o que determinaria os fenômenos das impressões de mãos de fogo. Com esta explicação, o enigma referente à natureza do elemento psicofísico que determina os fenômenos em questão pode ser considerado como teoricamente resolvido, em perfeita concordância com as últimas generalizações científicas. Ora, notável é que a interpretação dos fatos está inteiramente conforme com o que afirmam as personalidades mediúnicas a respeito das sensações de calor e frio que sentem os vivos ao contato das mãos dos fantasmas. Vou relatar o que disse uma mensagem mediúnica sobre o assunto, é de data recente e muito notável. A revista espírita americana Tea Progressive Thinker, de Chicago, em seu número de 7 de abril de 1923, publicou uma narração das experiências mediúnicas do doutor em medicina George Becklin, no decurso das quais foi dirigida a uma personalidade mediúnica a seguinte pergunta: por que as materializações de fantasmas, com raras exceções, não se produzem nunca em plena luz? A explicação dada pela entidade comunicante é de natureza vibratória e reveste certo interesse teórico, entretanto não a citarei porque sai do tema de que nos ocupamos e dela me limito a extrair a seguinte passagem, na qual se toca nas sensações de calor e frio, sentidas pelos vivos ao contato dos fantasmas. Quando um espírito toca um dos assistentes e esse experimenta uma sensação de frio, isto significa que as moléculas fluídicas que o tornaram substancial, vibram com uma tonalidade muito inferior à das moléculas que constituem o corpo experimentador. Ao contrário, como sucede na maior parte das vezes, quando ao contato da mão de espírito, o experimentador sente uma impressão de calor causticante, isto significa que as moléculas fluídicas, que constituem essa mão, vibram com uma intensidade extraordinária. Essas variações são invisíveis para os vivos, mas não são imperceptíveis para nós. Tais são as explicações concordantes das personalidades mediúnicas. Elas devem ser olhadas como decisivas, não porque venham de entidades espirituais, mas porque suas explicações concordam perfeitamente com as conclusões a que chegou a ciência, estudando a natureza do que os nossos sentidos percebem sob a forma de impressões térmicas chamadas calor e frio. Resta-nos resolver uma última questão, teoricamente muito importante. Eis de que se trata, se é verdade, e isto não pode dar lugar a menor dúvida,
que o fenômeno das impressões das mãos de fogo depende da elevadíssima tonalidade vibratória dos fluidos que se acham no fantasma, então, do ponto de vista naturalista, como considerar a extraordinária intensidade na tonalidade vibratória da substância de que se reveste o fantasma, comparada com a tonalidade vibratória da substância de que se compõem os organismos? É evidente que, se acolhesse a hipótese naturalista, segundo a qual a substância ectoplásmica, a inteligência e a vontade que caracterizam o fantasma provém do médium, a tonalidade vibratória da substância de que o fantasma é formado deveria ser idêntica à da substância somática do organismo humano. Como, porém, assim não é, como a tonalidade vibratória no fantasma é muito mais intensa que a do organismo humano, lógico é deduzir-se daí que a origem dessa tonalidade vibratória é estranha ao médium. Nesse caso, ela só pode depender da natureza espiritual da entidade que se manifesta, isto é, de um ser independente do médium. Eis-nos, deste modo, chegados, muito naturalmente, à interpretação espírita dos fenômenos das impressões de mãos de fogo. Interpretação que é a única a fornecer uma solução racional dos fenômenos de que tratamos. Meditei longamente sobre esta questão, com a intenção de achar uma outra solução, conforme a interpretação naturalista, mas não consegui concebê-la. Espero, pois, que um dos defensores da origem naturalista de todas as manifestações mediúnicas chegue, com mais sucesso, a solução do problema e que me faça conhecer as suas conclusões. Fim da segunda monografia. Visão panorâmica ou memória sintética na iminência da morte. Ensinam as escolas ocultistas que, durante a crise de separação do espírito e do organismo somático e, algumas vezes, quando o laço fluídico, que une o espírito ao corpo, já rompeu, passam, diante da visão espiritual do agonizante, como em visão panorâmica, isto é, na sucessão mais rápida e quase instantânea, todos os episódios da vida terrestre do moribundo. Eles desfilam em ordem regular, seja em sentido inverso, seja em sentido direto, começando então na primeira juventude e chegando aos últimos dias da vida, e se apresentam objetivamente, em forma pictográfica, de modo que o percipiente verifica enfim, plenamente, o que foi, em um conceito que lhe falta, a sua vida corrente. Além disto, as ditas escolas ocultistas são acordes em afirmar que, raramente, tal primeira visão recapitulativa provoque, no vidente, sensações profundas de satisfação ou de remorso, e acrescentam que assim é para conter o risco de que sentimentos emocionais sejam obstáculos ao desenrolamento regular dos quadros figurativos da vida decorrida. E, sempre a crer nos ocultistas, todos os acontecimentos da vida escoada, emergindo integralmente perante a visão espiritual dos moribundos, estão gravados, em traços indeléveis, no corpo astral e aí constituem um grande livro de créditos e débitos espirituais que ele deverá liquidar, inexoravelmente, numa nova existência. E assim, nos primeiros tempos se apresentará uma segunda vez ao espírito, então desencarnado, a mesma visão panorâmica de suas recordações. E, nesse momento, ele os considerará com um critério de julgamento penetrante, plenamente capaz de apreciar, desde que o espírito esteja em estado conveniente para fazer a avaliação dos efeitos em relação às causas, engendradas por suas próprias ações, durante a existência terrestre. Acontece, nesse momento, que experimenta satisfação muito pura em todas as vezes que os quadros pictográficos lhe apresentam os esforços que ele fez para elevar-se. Ao contrário, experimenta remorso e diminuição profunda à vista dos símbolos objetivos que lhe recordam suas fraquezas e a sequência das suas faltas. Não existe mais, nesse instante, para ele nenhuma ilusão possível. Quanto mais vivazes são as imagens que ele considera, tanto mais eficaz e intensiva é a reação do espírito e, proporcionalmente,
tanto mais depressa são dissipadas suas baixas inclinações. O resultado dessa revisão do passado pode contribuir para abreviar, na medida do arrependimento, a duração das sanções. Tais são os ensinamentos das escolas ocultistas. Convém notar que sua afirmativa concernente ao reaparecimento, em vista panorâmica, de todos os aspectos da vida, no momento da morte, longe de ser opinião estritamente teórica e de ordem fantástica, tem o caráter de fato cientificamente reconhecido, apoiado que está em grande número de observações incontestáveis. Esta certeza, de resto, tem sido aceita sem reserva, mesmo pelos representantes da psicologia oficial. Entretanto, concebe-se que eles expliquem o fenômeno de modo bem diferente do que o fazem os ocultistas. Suas interpretações, de natureza rigorosamente psicológica, parecem racionais e legítimas, ainda que sejam puramente formais e bem pouco substanciais, assim como ficam bem longe de resolver o problema, o que, aliás, não afirmam os homens de ciência. Ora, proponho-me analisar os fenômenos de que se trata, considerando-os nas suas íntimas relações sem a existência latente, na subconsciência humana, de outras faculdades supranormais, de natureza multiforme, e desejaria tentar estabelecer uma relação entre esta categoria de fatos e os novos conhecimentos adquiridos no que concerne ao processo de separação do espírito do organismo corporal. Entre os primeiros que se interessam pelas manifestações deste gênero, importa citar os fisiologistas ingleses, professores Forbes, Winslow e Munk, assim como o Dr. Ferre e o professor Th. Ribot, na França. Este último, na sua monografia Les Maladies de la Mémoire, As Doenças da Memória, pag. 141, exprime-se nestes termos. A excitação geral da memória parece depender exclusivamente de causas fisiológicas e, em particular, da rapidez da circulação cerebral. Existem várias narrativas de afogados, salvos de morte iminente, que concordam neste ponto que, no instante em que começava a asfixia, lhes pareceu ver, em um momento, a sua vida inteira nos menores incidentes. Um pretende que lhe pareceu ver toda a vida passada se desenrolando em sucessão retrógrada, não como simples esboço, mas com detalhes bem preciosos, formando o panorama de sua existência inteira, de que cada ato era acompanhado de um sentimento de bem e de mal. Em circunstância análoga, um homem de espírito notavelmente lúcido atravessava uma estrada de ferro no momento em que o trem chegava a toda velocidade. Ele não teve senão o tempo de estender-se entre as duas fileiras de trilhos. Enquanto o trem passava por cima dele, o sentimento de perigo lhe trouxe à memória todos os incidentes de sua vida, como se o livro do juízo tivesse sido aberto diante de seus olhos. Tal como se vê, segundo o professor Th. Ribot, o fenômeno da visão panorâmica na iminência da morte seria determinado exclusivamente por causas fisiológicas e, em particular, pela rapidez da circulação cerebral. Teoricamente falando, não há nada de inverossímil em tal interpretação dos fatos, ainda que se conheçam numerosos episódios inconciliáveis com esta hipótese. O Dr. Ferre limita-se a apontar uma analogia presumida entre os fenômenos da visão panorâmica e certas rememorações que se produzem nos epilépticos antes da crise, que constituem uma forma de aura intelectual. Nada de mais inverossímil nesta analogia, ainda mais porque, na verdade, nada explica nem implica. Já Victor Heger escreveu: se a morte sucede imprevista e súbita, não se tem tempo de se pensar, de traduzir-se em conceitos e proposições. Talvez também o pensamento propriamente dito fique como que paralisado pela rapidez do acontecimento. Vê-se, então, simplesmente sob a forma concreta de uma série de recordações visuais, de que cada uma tem um sentido profundo e cujo conjunto resume a vida que se viveu. O afluxo das lembranças, quaisquer que sejam a ordem e os números,
significa o eu que vai acabar e, se o passado surge assim na consciência, é que ele é chamado pela ideia subitamente concebida da morte iminente. Revue e Philosophique, 1896, vol. 1, pag. 30. A hipótese de Heger poderia ser uma explicação essencialmente psicológica dos fatos. Segundo ela, a ideia da morte iminente faria fluir, por contraste autossugestivo, recordações integrais da existência percorrida, mas, na verdade, não se saberia adivinhar por qual misterioso laço causal o fato é determinado, visto que uma pessoa sã que, de imprevisto, se acha em perigo de morte, é assaltada por bem outras preocupações que as de evocar recordações de seu passado. Aqui falta, em suma, todo o laço lógico e plausível para unir a causa em ação e o efeito presumido. O Dr. Solier declara por sua vez, creio, então, que o mecanismo da rememoração, nos casos de síncope por esgotamento, podendo terminar pela morte, é idêntico ao da rememoração, da regressão da personalidade, na histeria, sob a influência do despertar cerebral. A única diferença é que, no caso de esgotamento cerebral, o potencial é normal e cai da normalidade a zero, ao passo que, na histeria, ele está abaixo do normal e volta para o seu máximo. Mas o resultado é o mesmo, porque, em ambos os casos, o cérebro apresenta sucessivamente todos os estados pelos quais já passou, e é essa sucessão de estados que é devida à sucessão mesma das imagens dos estados de personalidade na ordem exata em que se produziram. Que essa ordem seja a mesma ou a inversa pouco importa. Aliás, ao ponto de vista da fisiologia cerebral e da compreensão das relações entre o estado cerebral e o estado psicológico. Quanto à questão da rapidez, ela não tem absolutamente qualquer valor, tal como expliquei mais acima. Boletim de l'Institut General Psychologique, 1903, pag. 51. A hipótese do Dr. Solier deixa perceber as modalidades pelas quais, verossimilhante, é determinado o fenômeno da rememoração nas relações com o organismo cerebral, e esta concepção é tanto mais válida quando ela corresponde às verificações que se fizeram nos casos de experiências hipnóticas, tocantes à regressão da memória. Estas explicações dos fisiologistas e psicólogos, todavia, encaradas em seu conjunto, parecem bem insuficientes e baseadas em simples presunções ou analogias, muito provavelmente errôneas. Fossem elas, aliás, formuladas com brilho, não forneceriam ainda a solução do problema, considerando que tendem exclusivamente em afirmar a existência presumida de um paralelismo psicofisiológico nos fenômenos de visão panorâmica, paralelismo que ninguém, até hoje, põe em dúvida. A verdadeira equação a resolver não consiste nisto. Ela consiste no fato de que as manifestações espontâneas da visão panorâmica concorrem, de modo resolutivo, para demonstrar a existência latente, na subconsciência humana, de uma memória integral perfeita e indelével, constatação de fato absolutamente inconciliável com postulados da morfologia, da fisiologia, da psicologia. Na verdade, tais postulados se mostram inconciliáveis com este outro fato colateral, a existência latente, na subconsciência humana, de faculdades supranormais dos sentidos, independentes das leis da evolução biológica. O eminente filósofo Bergson não deixou de se preocupar com os fenômenos aqui considerados. Se a explicação sugerida por ele pode parecer pouco clara e pouco concludente, pelo menos o desenvolvimento dos argumentos que a precedem é dos mais notáveis. Vê-se destacar dele o ponto de vista em que se coloca Bergson para penetrar o mecanismo da memória, ponto de vista em tudo conforme ao que será exposto no decorrer destas páginas. Diz ele, inúmeros fatos parecem indicar que o passado se conserva até em seus menores detalhes e que não há esquecimento real. Todos devem lembrar-se de que os afogados e os enforcados, logo que foram restituídos à vida,
declararam ter tido, em alguns segundos, a visão panorâmica da totalidade de sua vida passada. Poderia citar outros exemplos, porque a asfixia não representa nada no fenômeno, apesar do que se tem dito. Um alpinista jazendo no fundo de um precipício, um soldado em torno do qual surge de repente uma saraivada de balas, terão, às vezes, a mesma visão. A verdade é que o nosso passado todo inteiro existe continuamente e que basta virarmos para trás para o perceber. Apenas não podemos nem devemos voltar-nos. Não devemos porque o mecanismo cerebral tem precisamente o papel, aqui, de nos ocultar o passado, de não deixar transparecer, em cada instante, senão que pode esclarecer a situação presente e favorecer a nossa ação, é mesmo obscurecendo a totalidade de nossas recordações, salvo o que nos interessa e que o nosso corpo já esboça pela mímica, que ele faz ressurgir essa lembrança útil. Agora que a atenção à vida vem a enfraquecer um instante, não falo da atenção voluntária, da que depende do indivíduo, mas de uma atenção que se impõe ao homem normal e que se poderia chamar a atenção da espécie. Então, o espírito, cujo olhar era mantido forçado para frente, se detém e, pela mesma força, se volta para trás. A totalidade de seu passado lhe aparece. A visão panorâmica do passado é, pois, devida a um brusco desinteresse da vida, produzido, em certos casos, pela ameaça de uma morte súbita. Era precisamente em manter a atenção fixa na vida, a retrair utilmente o campo da visão mental, que se achava ocupado até então o cérebro, tanto quanto o órgão da memória. Análise dos Ciências Psíquicas, 1913. Pág. 326. Assim se exprime Bergson. Diante destas considerações, deve-se convir que elas são filosoficamente muito sutis para serem de natureza a elucidar o enigma do ponto de vista das causas, psíquicas ou psicofisiológicas, determinantes do fenômeno que é aqui estudado. Estas considerações, porém, têm a mais alta importância no sentido de que salientam uma grande verdade, saber que nada some de nosso passado, que nos refolhos da subconsciência humana existe a memória integral, perfeita e indelével, e, mais, que a verdadeira função do mecanismo cerebral, nas suas relações com as funções de rememoração, é de nos ocultar o passado. São conclusões inovadoras, onde está contida, em germe, uma profunda verdade de ordem metapsíquica, que tudo concorre para uma demonstração fundamentada. Voltaremos, em tempo oportuno, a este argumento capital, citando outras claras afirmações bergsonianas. Presentemente, há a necessidade de passar em revista certo número de episódios circunstanciados, com relação ao assunto. Nós os observaremos com uma ótica que não será exclusivamente a da psicologia oficial, inteiramente insuficiente. Para dizer com mais precisão, nós os consideraremos nas suas relações com várias categorias de manifestações supranormais, de ordem similar, pois que também é verdade que a orientação da psicologia do futuro não pode se determinar senão nesta nova direção. Começando a exposição de diversos casos, declaro, antes do mais, que os subdividi em 3 grupos distintos. No primeiro grupo, estão classificados os casos de visão panorâmica sucedidas na iminência da morte. No segundo, entram os episódios, bem pouco frequentes, em que a visão panorâmica acontece com pessoas sãs, fora de qualquer perigo mortal. O terceiro reúne diversos incidentes no decurso dos quais a entidade, que se comunica por meio de um médium, conta, sem lhe ter sido perguntado, que assistiu, no momento da morte, a um espetáculo panorâmico que retrata a visão integral do passado vivido, afirmações bem frequentemente feitas na presença de pessoas que ignoravam a existência de tal fenômeno. Se os episódios desta forma ainda não podem revestir certo valor científico, claro é, todavia,
que mereçam registro com complemento necessário ao tema em estudo. E isto com maior razão, porque a existência real de manifestações deste gênero confere indiretamente certo valor probativo às afirmativas de médiuns quando essas manifestações se produzem sob o aspecto experimental supracitado. Enfim, devo prevenir que, a meu pesar, não me será possível relatar, neste trabalho, mais que uma parte mínima dos numerosos casos assinalados pelos representantes da ciência oficial, salvo louváveis exceções, porque estes autores têm o desagradável e deplorável hábito de apresentar os casos sem documentação, sem se preocuparem de fazer conhecer os nomes dos protagonistas e em resumos absolutamente insuficientes para servir de fundamentos a uma teoria qualquer. Primeira categoria: casos de visão panorâmica acontecidos na iminência da morte ou em perigo de vida. Caso 1. Tiro este caso de um artigo de Victor Eger, Revue Philosophique, 1896, vol. I. Pag. 27. Está suficientemente relatado e se refere a quedas sofridas de montanhas. Eis agora um caso bem recente. O Sr. F. de Wisewa analisou, recentemente, uma conferência feita, no Clube Alpinista de Zuriche, por um sábio suíço, o professor M., sobre as impressões experimentadas por turistas que sofreram quedas de montanhas e viram a morte de perto. O próprio M. fora vítima de uma queda semelhante que lhe forneceu uma observação típica em torno da qual agrupou casos iguais colhidos da boca de diversos viajantes. Deste conjunto surgiram os seguintes fatos mais ou menos constantes nesta espécie de acidentes, desde o momento em que se perdeu o pé até o em que se produziu o choque na queda física. Primeiro, um sentimento de beatitude. Segundo, a anestesia do tato e do sentido da dor, a vista e ouvido conservando a sua acuidade normal. Terceiro, extrema rapidez do pensamento e da imaginação. Quarto, em inúmeros casos, a alma revê todo o curso de sua vida passada. Para narrar o que experimentei durante os breves instantes de minha queda, agora me exigiria uma hora inteira, quando nela todos os pensamentos e todas as imagens me apareciam com extraordinária rapidez e clareza. Em seguida, vislumbrei todos os fatos de minha vida terrena em que se desenrolaram diante de meus olhos em imagens inumeráveis. Caso 2. Eis um segundo exemplo de visão panorâmica, em consequência de queda. Descobriu no livro de Camille Flammarion Avant la Morte, Antes da Morte. Conhece-se grande número de observações sobre a relatividade de nossas impressões referentes ao tempo, que não tem nada de absoluto. Meu saudoso amigo Alphonse Bouet me contou muitas vezes, e sempre nos mesmos termos, a seguinte observação sobre a relatividade de nossas impressões sobre o tempo. Ele estava na Argélia e seguia, a cavalo, à margem de um precipício bastante profundo. Em consequência de uma causa qualquer, o cavalo deu um passo em falso e caiu no precipício, arrastando, na sua queda, o cavaleiro que, durante alguns segundos, esteve inconsciente. Durante essa queda, que não podia durar mais de 2 ou 3 segundos, desenrolaram-se, clara e lentamente, no seu espírito, cenas, brinquedos infantis, a vida escolar, o curso na escola militar em 1848, a vida de soldado na Guerra da Itália, no corpo de lanceiros da Guarda Imperial, nos carabineiros, no Castelo de Fontainebleau, os bailes da Imperatriz, nas Tulherias etc. Todo esse lento panorama se desenrolou a seus olhos em menos de 4 segundos, porque ele despertou imediatamente. Trata-se, aqui, de um panorama que se desenrola, clara e lentamente, diante da visão espiritual do percipiente, mas compreende-se bem que semelhante modo de falar é motivado pelas impressões do próprio perceptivo, impressão que, por sua parte, demonstra a relatividade de nossa concepção de tempo e, de outra parte, não impede que a visão tenha sido, na realidade,
assombrosa e no espaço de alguns segundos. Caso 3. Vou citar alguns exemplos de visão panorâmica, acontecidos durante a asfixia por submersão, que são mais frequentes na estatística do assunto aqui estudado. Escolho o seguinte caso na obra do Dr. Beam Sleeps, Sensation e Memory, Sonhos, Sensação e Memória. Um de meus amigos quis, em certo dia, aventurar-se ao mar alto, ainda que não fosse exímio nadador. Pouco depois, sentiu-se descontrolado e tomado de pavor. Os movimentos das braçadas não mais se coordenavam, e o nadador não sabia o que fazer. Então, gritou por socorro, embora não lhe restasse qualquer esperança de ser salvo. Subitamente, viu, num vasto panorama, toda a sua existência terrena, desde a primeira aurora de suas recordações infantis até o momento em que nadou para o mar alto. A história de sua vida lhe apareceu reunida em um todo no qual os mínimos incidentes estavam dispostos na ordem de sucessão em que se produziram, de tal maneira que com um só olhar, viu todos os dias de sua vida. Para ser mais preciso, direi que não se tratava de leitura, mas de uma visão total, como se houvesse sido fotografada sob seus olhos ou pintada em relevo luminoso, sob as aparências do maravilhoso panorama representativo de sua existência inteira. Tanto neste caso como nos dois anteriores, nota-se que os perceptivos falam de uma visão panorâmica que se desenrola sucessivamente com a maior rapidez perante sua vista espiritual, e que também falam de percepção completamente simultânea, isto é, efetivamente panorâmica. Qualquer que seja a circunstância e a forma da visão, a sucessão cronológica dos acontecimentos é precisa e infalível no quadro visualizado. Essas diferenças nas impressões experimentadas, sucessão ou simultaneidade, são facilmente explicáveis. Podem ter por origem ilusão consecutiva à extrema rapidez dos quadros que se desenrolam à vista do percipiente. Também temos o direito de pensar que elas podem corresponder a uma diferença na maneira de perceber. Admitida esta tese, é de crer que essas maneiras de registrar a visão provêm de uma idiosincrasia peculiar ao próprio percipiente. Quer dizer que, em uns, a memória sintética conserva ainda a ligeira apreciação do tempo, tal qual nós o concebemos nas relações com as nossas sensações, ao passo que, em outros, a memória sintética funcionaria com esta absoluta simultaneidade que, como veremos, e a das percepções espirituais no ambiente essencialmente espiritual. Caso 4. Hudson Tutley, em seu livro The Arcana of Spiritualism, Os Arcanos do Espiritualismo, cita exemplos semelhantes de visão panorâmica, entre os quais o seguinte, relativo a um caso de asfixia por submersão. A experiência de John Lamont, que, durante 22 anos, foi presidente da Liverpool Psychological Society, é das mais interessantes, e larga foi a sua publicidade, especialmente no jornal Teen Worlds. Por 3 vezes esteve em perigo de morte. Da primeira vez, quase se afogou, da segunda, foi num acidente de estrada de ferro e, da terceira, durante uma congestão pulmonar. No primeiro caso, depois de certa impressão de medo, não experimentou sofrimento algum e, ao contrário, reconheceu possuir extraordinárias faculdades espirituais ao mesmo tempo que, diante de sua visão espiritual, se sucedia, com a maior rapidez, todo o painel de sua vida, em projeção panorâmica. O fato mais espantoso é que ele podia analisar as próprias sensações, das quais a mais assombrosa consistia no fato de sentir-se viver em estado de desdobramento. Tudo se dissipou com a maior rapidez, porque salvaram-no a tempo e foi restituído à vida. Desse incidente, ele conservou profunda impressão, especialmente por interesse, visto que, nesse momento supremo, pôde verificar e analisar os poderes supranormais do espírito. Neste caso, convém salientar a observação, altamente sugestiva,
do fenômeno do desdobramento incipiente com o aparecimento de faculdades supranormais subconscientes, fenômeno que se verificou simultaneamente com a visão panorâmica. O fato de poderem se combinar as faculdades e sensações supranormais com a manifestação visual tenderia a apontar a sua origem comum. Quer dizer que o fenômeno da visão panorâmica deveria ser considerado como um efeito do início de separação entre a memória sintética e o organismo cerebral, sendo esta desunião provocada pelo começo de separação do corpo astral sede da memória sintética ou espiritual, do organismo somático. Em suma, isto fica dito, no momento, a título de parênteses porque eu me proponho a resolver esta sugestão, em termos úteis, nas minhas conclusões. Caso 5. Tratemos do seguinte exemplo, extraído do volume da Senhora de Morgan From Matter to Spirit, da matéria ao espírito. O almirante inglês Belfort, em carta dirigida ao Dr. Wollaston, assim descreve, e de maneira bem típica, sua experiência pessoal de visão panorâmica consecutiva a uma asfixia por submersão. Muitos anos atrás, quando eu era ainda grumete a bordo de uma fragata de Sua Majestade, achava-me em Portsmouth, de volta ao meu navio, em minúsculo bote, e me dispunha a atracar, quando, com esse estouvamento peculiar à mocidade, pisei na borda do bote, que logo afundou. Caí na água e, como não soubesse nadar, inúteis foram todos os meus esforços para agarrar a embarcação. Ninguém percebera o acidente, até que, finalmente, uma corrente me arrastou para perto da fragata. Então fui descoberto por uma sentinela que deu alarme e um tenente se atirou no mar, seguido de um sargento, que saltou da ponte, enquanto que um barqueiro se aproximava com a sua embarcação para me socorrer. Quando eles me arrancaram da água, eu me achava completamente exausto. Havia bebido muita água e deixei que cuidassem de mim, sem dificuldades. Lembrei-me de certa parte dos detalhes que vou fornecer, quando recuperei os sentidos, e a outra parte me foi contada pelas testemunhas. Compreende-se bem que uma pessoa, no momento de afogar-se, está muito absorvida pela trágica situação em que se debate e, portanto, incapaz de anotar a sucessão dos acontecimentos. Não direi o mesmo para as circunstâncias que se seguiram ao instante em que eu desapareci na água, porque se produziu em minha mente verdadeira revolução, graças à qual as menores particularidades de minha vida terrena se imprimiram em caracteres profundos em minha memória, de acordo com as épocas em que as vivi. Desde o momento em que deixei de lutar pela minha salvação, esse abandono foi, assim o suponho, a consequência da asfixia. Senti-me como que tomado por uma impressão de calma absoluta, em contraste com o tumulto de emoções por que acabara de passar. Poder-se-ia chamar esse estado de apatia, mas nunca de resignação. Ainda que eu estivesse consciente de estar me afogando, o acontecido não se me afigurava uma desgraça. Sem sombra de pesar, eu renunciara a toda a esperança de virem me salvar e não experimentei qualquer espécie de sofrimento físico. Bem ao contrário, subitamente as minhas impressões haviam tomado um caráter pacífico, elas participavam do sentimento confuso, mas delicioso, que precede o sono, quando o corpo está relaxado. Se os meus sentidos físicos, porém, se achavam inertes, já o mesmo não acontecia com a mente, cuja atividade era centuplicada a ponto de desafiar toda a descrição. Os pensamentos sucediam-se com tão vertiginosa rapidez que nem ao menos posso dar uma ideia aproximada deles, mas também seriam inconcebíveis a quem não se tivesse encontrado em circunstâncias semelhantes. Ainda agora revejo, bem claramente, a sucessão desses pensamentos em tal momento. No começo, foi a ideia do acidente em si, depois, o ato irrefletido que lhe dera causa. O seguir, pensei na emoção que a minha infelicidade provocara a bordo, pois tive de observar que 2 homens haviam pulado no mar. Depois,
Pensei na emoção que a notícia fatal causaria a meu pai e calculei os rodeios que empregariam para predispor minha família ao triste acontecimento. Enfim, houve mil circunstâncias minuciosas associadas às minhas relações familiares. Foram estes os primeiros pensamentos que sucederam em tropel, mas logo outros se lhes juntaram, que eram recordações, minha última viagem, terminada em naufrágio e, em seguida, a escola, os progressos que fiz nos meus estudos, o tempo mal baratado e todas essas pequenas coisas da mocidade. Em suma, cada incidente de minha curta vida se reanimava em ordem contrária, não com a brevidade da presente enumeração, mas numa representação vivida e perfeita em seus mínimos detalhes intrínsecos e colaterais. Em resumo, toda a visão de minha existência terrena desfilou diante de mim, à maneira de uma reconstituição panorâmica, e cada quadro parecia acompanhado de uma concepção do bem e do mal que ele continha, sem prejudicar as reflexões que eu pudesse fazer sobre as causas e as consequências das minhas ações. Também apareceram muitos outros incidentes insignificantes, há muito esquecidos e que eu revi com o frescor somente próprio aos fatos vividos na véspera. Não será lícito deduzir deste relato a existência, em nós, de uma memória integral com a qual nós despertaremos em uma outra vida e pela qual seremos constrangidos, quer queiramos ou não, a contemplar todos os atos de nossa existência. E não demonstraria tudo isto a realidade de hipótese segundo a qual a morte nada mais é do que uma modificação do ser, a porta, em suma, pela qual passaremos para uma nova modalidade de existência, sem estacionamento nem interrupção. Seja lá como for, a experiência por que passei me parece uma circunstância bem notável no sentido de que as inúmeras ideias, que se apresentaram à minha visão, se referiam todas a um espetáculo retrospectivo. Além disso, devo salientar que fui criado religiosamente, que as minhas esperanças e meus temores do além nada haviam perdido de intensidade. Quero dizer que a ideia de me encontrar no limiar da eternidade poderia ter provocado em mim um tumulto de emoções de ansiedade e terror, mas, pelo contrário, nada disto aconteceu. Quando estava cônscio de não mais pertencer a este mundo, em nenhuma só ocasião o meu pensamento se orientou pela sorte que me aguardava. Eu estava completamente mergulhado no passado. Impossível me avaliar o tempo preciso à sucessão dessa multidão de ideias, mas, indiscutivelmente, desde o instante em que, debaixo da água, a asfixia começara a sua obra até o em que fui salvo, não deveriam ter passado senão 2 minutos. Pode-se depreender deste interessante episódio que o fenômeno da visão panorâmica, experimentado pelo almirante Belfort, foi acompanhado da consciência do valor moral das visões que diante dele se desenrolaram, consciência que se nota em 7 outros casos por mim colecionados, dos quais um foi citado no início deste trabalho. Mas, como a soma dos episódios que conheço atinge uma centena, esta proporção de noção de consciência prova que ela é bem rara. Viu-se, em nossa introdução, como as escolas ocultistas afirmam que a visão panorâmica nos moribundos raramente desperta sentimentos profundos de satisfação ou de remorso para impedir o risco que os sentimentos emocionais possam impedir o desenrolar regular dos painéis figurativos da vida transcorrida. O caso do almirante Belfort não contradiz semelhante afirmativa no sentido de poderem ser considerados como excepcionais os que raramente se produzem em percipientes cuja existência, quer pela sua mocidade, quer pelo temperamento, não se imunizou contra os excessos de toda sorte. Efetivamente, nos casos em exame, não se faz, de modo particular, referência a fortes sentimentos emocionais experimentados sob a ação de uma consciência do valor moral inerente à visão da vida decorrida. De todo modo, os fatos deste gênero não deixam de ser interessantes e sugestivos, concorrendo para demonstrar a significação transcendental da visão panorâmica nos moribundos, visão a que conferem o caráter de exame de consciência, de desenvolvimento automático e fatal.
A observação do almirante é notável. Ainda que eu estivesse consciente de estar me afogando, a aventura não se me afigurava como uma desgraça. Este sentimento corresponde ao de numerosos enfermos que, após terem temido a morte até o momento em que a crise fatal os assalta, subitamente se tranquilizam e, cheios de resignação sobre o seu estado, aguardam o fim sem queixume, por vezes, mesmo, alegremente, como se o fato de se encontrarem no limiar do além lhes houvesse revelado grande verdade, isto é, que a morte é um bem e que este bem só tem aparência de um mal por efeito do instinto natural indispensável à conservação da espécie. Saliento, finalmente, a importância teórica dos comentários com os quais o almirante Belfort termina sua narrativa. Ainda que os fatos, a propósito de uma experiência panorâmica, houvessem ocorrido há um século, o percipiente já estava habilitado a pressupor a existência, em nós, da memória integral que sobrevém à morte do corpo, e isto demonstra a espontaneidade racional e inevitável desta conclusão. Caso 6. Toma o seguinte episódio de um relatório de experiências supranormais pessoalmente acontecido com uma doutora em medicina, conhecida íntima do professor Sloop. O presente relato foi publicado pelo Journal of the American Society for Physical Research. Há 2 anos fui submetida a uma grave operação cirúrgica, em consequência da qual os médicos declararam desesperados o meu caso, pois não esperavam meu restabelecimento. Eu me achava extremamente fraca e, quando me esforçava por falar, conseguia apenas balbuciar palavras confusas. A enfermeira estava ajoelhada à cabeceira de meu leito, orando pela minha alma. Subitamente, diante de meus olhos, desfilou toda a visão de minha vida, as contrariedades por mim suportadas e todos os erros que cometi nela. Tudo isto desfilou diante de mim. Mas, ao mesmo tempo, eu percebia que tudo o que me havia acontecido, durante minha existência, fora para bem, e tudo que sobrevém é providencial e salutar. Logo depois ouvi uma voz a me dizer: tu deverás voltar ao corpo. Certamente não o desejava, mas compreendi que era preciso obedecer. Foi por esta razão que me voltei para a enfermeira e sussurrei: levantai-vos, eu viverei. Este episódio apresenta sinais de afinidades com o anterior. De fato, verifica-se nele que a percipiente teve, também, a noção do valor moral da visão que desfilava diante de seus olhos, bem como a noção complementar de que todos os acontecimentos de sua vida foram produzidos para seu bem, princípio verdadeiro e moralmente justo. Por outro lado, compreende-se bem a importância da segunda circunstância, quando a sensitiva declarou: certamente não o desejava, mas compreendi que era preciso obedecer, declaração que se deve comparar com a do almirante Belfort quando este disse que a morte não lhe parecia uma desgraça. Há, entre as duas declarações, concordância de impressões que contribuem para consolidar ulteriormente as reflexões que fizemos a propósito de sentimentos similares por parte de moribundos. Caso 7. Cito ainda 2 exemplos relativos a pessoas gravemente enfermas, por abuso de morfina. O Dr. Solier narra o seguinte caso na Revue Philosopique. O primeiro caso é o de certa moça morfinômana, gravemente atingida, que, no momento da supressão do tóxico, apresentou repetidos acidentes de síncope que facilmente lhe poderiam ter produzido a morte. Tinha a ideia muito clara de que ia morrer. Ao sair de síncope das mais graves, da qual fora arrancada graças à administração de diversas doses de morfina, exclamou: "Oh, como eu volto de longe! Como me sentia tão bem!" E, a seguir, me contou que, no mesmo instante em que sentia fugir-lhe a consciência, experimentar extraordinário bem-estar, não mais se reconhecendo na terra, ainda que continuasse a ver e ouvir tudo, com extrema claridade, ao mesmo tempo que revia, numa espécie de panorama, de fantasmagoria, toda a sua vida passada.
Mas os fatos não se desenrolaram em ordem cronológica, quer progressiva, quer regressiva, pois tudo lhe aparecera, ao mesmo tempo, no mesmo plano, por assim dizer. Também este caso reveste apreciável valor teórico no sentido de ter tido a percipiente, simultaneamente com o fenômeno da visão panorâmica, o sentimento de não mais se achar na Terra, de voltar de muito longe, de um ambiente em que se sentia feliz. Todas as expressões deixam presumir que nem enfermo havia se verificado a separação do corpo astral e do organismo somático. Apraz-me confrontar esta experiência com a de que falei no caso 4, em que o percipiente afirma sentir-se existir em estado de desdobramento. Não se pode negar a eloquência sugestiva destas concordâncias de expressão por parte dos sensitivos, eloquência que, para qualquer pessoa suficientemente versada na matéria, por saber que os fenômenos de desdobramento no leito de morte se realizam efetivamente, concorre para fortalecer a observação supracitada, a saber, se os fenômenos da visão panorâmica se produzem ao mesmo tempo em que se realizam os de desdobramento como manifestação de faculdades supranormais subconscientes. Isto significa, pois, que a visão panorâmica é consequência da desunião da memória sintética e do órgão cerebral. Desunião correspondente ao começo da separação entre o corpo astral sede da memória sintética ou espiritual, e o organismo somático. Caso 8. Eis o segundo exemplo de visão panorâmica sucedida com uma morfinômana. A observação é devida ao Dr. Solier, que a publicou no Bulletin de l'Institut Général Psychologique. Trata-se de moça nervosa e sujeita a síncopes. Morfinômana de doses elevadas que cria em alarmante estado de caquexia com complicação de albuminúria. Foi submetida a uma desmorfinização rápida. A supressão durava já 24 horas sem apresentar nada de particular, exceto as perturbações habituais, diarreia, vômitos biliosos, suores, quando subitamente, experimentou enorme sensação de esgotamento. Ao mesmo tempo sentiu violenta dor que comparou a um ferro em brasa que lhe tivesse atravessado a cabeça do vértex à nuca. Dor muito curta e que diminuíram gradualmente. Experimentou em seguida uma sensação de bem-estar, de repouso e, de súbito, viu desenrolar toda a sua existência. Foi como se todos os acontecimentos de sua vida tivessem sido impressos em filme que, diante dela, passasse de cima para baixo. Os acontecimentos sucediam-se na ordem inversa, de hoje até a idade de 5 anos ou menos. Tudo o que tenho na cabeça, eu vi, contava-me a paciente, com detalhes inauditos, acompanhados de vagas saudades e de impressões de saudade, nunca de alegria. Verdade é que nunca os houve em minha vida, que cada imagem me fazia experimentar. Tudo era sombrio. As coisas apareciam em uma superfície plana. Mas certos fatos de minha vida, as emoções, por exemplo, para mim se apresentavam em relevo. Era como se estivéssemos a olhar 3 fotografias de pessoas que conhecêssemos bem. 2 nos pareceriam planas e uma, a que muito amamos, nos pareceria mais clara e em relevo. Quando voltou a si, ela primeiro experimentou uma sensação de tédio por se achar aqui. Sentia-se amorfa, como se o corpo estivesse estendido no leito e ela em outro lugar. Só experimentava sentimento muito vago de si mesma. A partir desse instante, tornou-se completamente anestesiada. Por outro lado, apresentou alucinações autoscópicas muito nítidas, que terei ocasião de relatar neste mesmo boletim. No caso precedente, a percipiente descreve, de medo instrutivo, a própria experiência e sua descrição concorda com as outras, no que se refere às particularidades essenciais, diferindo, entretanto, nas particularidades secundárias, que não podem ser idênticas em cada caso, isto devido às idiosincrasias peculiares a cada percipiente. Cumpre observar que a enferma experimentou por sua vez, uma sensação de tédio por se encontrar aqui, frase que exprime o desejo manifesto,
nesse percipiente como em tantos outros, de permanecer no lugar em que havia sido transportada durante o momento de sua visão. Enfim, observa o sentimento de desdobramento traduzido nestas palavras, como se o corpo estivesse estendido no leito e ela em outro lugar. Sentimento legítimo pelo fato de a mesma enferma, em outras circunstâncias da mesma doença, ter tido verdadeiras visões autoscópicas em correspondência com a mesma anestesia total de seu corpo. De tais visões, destacasse esta informação instrutiva que, à medida que certas partes de seu corpo recuperavam a sensibilidade perdida, ou, em outros termos, quando o elemento fluídico vitalizador do membro somático correspondente tornava a entrar função, ela viu seu próprio fantasma, privado desse membro que aí acabava de readquirir sua sensibilidade, mas a percipiente não via nem seus braços, nem seus pés, e que ela agora sente quando são pinçados. Cite. Pag. 49. Bem entendido, o Dr. Solier explica correspondências semelhantes entre a sensibilidade renascente e a mutilação do fantasma autoscópico, do ponto de vista restritivo da psicopatologia universitária, mas é evidente que as explicações deste gênero só podem ser parciais e ilusórias, visto se acharem desprovidas de bases fundamentais de todas as investigações neste domínio, bases que as disciplinas metapsíquicas são exclusivamente capazes de fornecer. Segunda categoria. Casos em que a visão panorâmica acontece com pessoas sãs, sem a ocorrência de perigo de morte. Fizemos observar, nessa introdução deste trabalho, que os casos pertencentes a esta segunda categoria são bem raros. De fato, só temos 4 exemplos deles. Na verdade, esta categoria não oferece valor teórico particular, porque, se o despertar da memória sintética se produz na crise que precede a agonia ou nas circunstâncias de acidente que põem a vida em perigo, não se diz que, por exceção, o mesmo fenômeno não possa acontecer com pessoas que estão de boa saúde, real ou aparente. Casos iguais excepcionais podem ser observados em não importa qual categoria de manifestações metapsíquicas de ordem intelectual. Dão-se fenômenos de telepatia, de telestesia, de clarividência no passado, no presente e no futuro entre pessoas aparentemente normais. Seria, pois, de admirar-se que não se encontrassem pessoas normais às quais não acontecesse terem visões panorâmicas. Visões que têm a origem, como os outros fenômenos supracitados, em um súbito impulso de faculdade supranormal subconsciente. Isto dito, passemos exposição dos casos. Caso 9, no seguinte episódio, relatado por Miers e que eu tiro do Vol. 11, Pag. 355 dos Proceedings of the Society for Physical Research. Não se trata precisamente de visão panorâmica, mas, sim, de brusca reviviscência de um grupo de recordações remontando a anos da infância, hipermnésia, e com tal vivacidade que a percipiente se sente reviver em um passado esquecido. A este propósito, a Sra. Clarkson Manning descreve, nos seguintes termos, ao professor William James. Quando era ainda pequena, residia em Rochester, estado de New York, e estava confiada aos cuidados de minha irmã mais velha. À noite, quando ia para a cama, ficava ela sentada na cabeceira até que eu adormecesse. Muitas vezes, porém, acontecia-me acordar e, como tivesse grande medo do escuro, eu a chamava com todas as minhas forças: Jessie. Jessie. Ela corria apressadamente, acalmava-me e permanecia junto de mim todo o tempo em que eu não reconciliasse o sono. Em 1875, fui residir com o meu marido, oficial do exército, em Fort Artsuf, no Nebraska. Minha irmã residia, então, em Omaha, a uma distância de 300 milhas de minha casa. Certa noite de novembro, acordei durante um sono sem sonhos, com o sentimento de ser a filhinha que fora muitos anos antes.
Parecia-me residir ainda na casa paterna e estar ainda no meu quartinho e de me sentir sozinha no escuro. Levantei-me e sentei-me na cama, chamando em alta voz: Jessie. Jessie. Meu marido, então, acordou e me perguntou o que me acontecera. Lentamente, dificilmente, custei a reconhecer o ambiente em que me achava, mas, para readaptar-me ao presente, tive que fazer um esforço mental considerável. Nesse momento, eu havia literalmente revisto toda a minha existência de criança, na casa de meus